Chave de leitura: o eixo real. Antes de qualquer análise, uma advertência é necessária. Este texto não é de esquerda, não é de direita. Esses rótulos foram fabricados para impedir que você faça a pergunta certa. A pergunta certa é esta: onde você realiza seu lucro? Quem realiza lucro em dólar no exterior precisa de real fraco, juros altos e um Brasil barato para ser comprado com pouco dólar. Quem realiza lucro em reais no mercado interno precisa de real estável, juros baixos e um Brasil que cresce e consome. Esses dois interesses são estruturalmente incompatíveis, e a disputa entre eles é o que move a política econômica brasileira há décadas. O eixo real não é esquerda versus direita, é soberania versus submissão ao império. Chamar soberanistas de esquerdistas é o engodo mais barato e eficaz do imperialismo cultural. Transforma uma questão de gestão, interesse nacional e obrigação fiduciária numa guerra cultural. De Gaulle não era de esquerda, o Japão não é de esquerda, a Coreia do Sul não é de esquerda, os próprios Estados Unidos não são de esquerda, e todos eles protegem sua moeda, seus ativos estratégicos e seu mercado interno com exatamente os instrumentos que este texto propõe. Com essa chave estabelecida, podemos ler o que segue sem um ruído ideológico que serve apenas a quem não quer que as perguntas sejam feitas. A pergunta que ninguém faz: por que o Brasil, um dos países mais ricos do mundo em recursos naturais, tem uma das maiores taxas de juros reais do planeta, uma moeda cronicamente desvalorizada e uma dívida pública que consome mais de R$1 trilhão por ano apenas em juros? A resposta não está na incompetência, está no design. O que este artigo propõe é uma leitura holística, conectar pontos que a mídia convencional trata como fenômenos separados: o cerco militar dos Estados Unidos na América Latina, as operações de lobby e inteligência de Israel, os megafundos globais como a BlackRock, o capital offshore da elite brasileira e, no centro de tudo, o Banco Central do Brasil operando como gestor do saque em vez de gestor fiduciário do povo. Tese central: esses não são atores separados com interesses coincidentes. São engrenagens de um único sistema integrado, cujo objetivo é garantir que a riqueza do Brasil flua continuamente para fora, e que qualquer governo que tente interromper esse fluxo seja desestabilizado, desacreditado ou derrubado. O cerco militar. O que os mapas mostram e os noticiários escondem. Os Estados Unidos mantêm uma rede de bases militares, instalações de operações avançadas e acordos de cooperação que cercam o Brasil por todos os lados: Colômbia, Peru, Paraguai, Guiana Francesa, Aruba, Curaçao, Chile e Guiana. Somadas, essas instalações conferem aos Estados Unidos capacidade de projetar força militar sobre qualquer ponto do território brasileiro em questão de horas. Isso não é paranoia. É a descrição factual da arquitetura militar do hemisfério, documentada pelo Instituto de Estudos Latino-Americanos da UFSC e pelo Observatório de Presença Militar dos Estados Unidos no Brasil. Como alerta Paulo Nogueira Batista Júnior, ex-diretor executivo do FMI pelo Brasil, o Brasil está sob risco existencial. Não temos capacidade de dissuasão. Qualquer potência pode nos ameaçar sem que tenhamos como responder de forma crível. O Honduras-Gate. 37 gravações de WhatsApp, Signal e Telegram, verificadas forensicamente com #SHA-256, que documentam uma operação coordenada entre Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Javier Milei e Juan Orlando Hernández para desestabilizar os governos do México e da Colômbia. É a prova documental de que esse cerco não é apenas militar. É político, informacional e financeiro. Não é teoria. São áudios verificados. A polarização como produto fabricado. A divisão esquerda e direita que paralisa sociedades latino-americanas não é espontânea. Não nasceu de diferenças culturais orgânicas entre cidadãos. Foi deliberadamente plantada, financiada e cultivada por quem se beneficia da nossa divisão. O Honduras-Gate documenta isso com precisão inédita. Os $500 mil da operação de Juan Orlando Hernández não eram para comprar votos. Eram para criar um portal de notícias que produzisse polarização nos países-alvo, fazer mexicanos brigarem entre si sobre Sheinbaum, colombianos brigarem entre si sobre Petro, brasileiros brigarem entre si sobre Lula. Quando um governo soberanista toma medidas concretas, como taxar mineração, renegociar contratos, criticar o genocídio em Gaza ou recusar bases militares, a resposta imperial não é declarar guerra abertamente. A resposta é acionar a máquina de polarização, financiar mídia de oposição, criar grupos de pressão, produzir desinformação,
acionar o judiciário contra lideranças e transformar uma disputa de soberania nacional em uma guerra cultural interna. Nas palavras de Atílio Boron, sociólogo da Universidade de Buenos Aires, a polarização é o produto mais barato e mais eficaz do imperialismo contemporâneo. Custa menos do que um míssil e destrói mais do que uma bomba, porque destrói por dentro, sem deixar rastros visíveis. Em todos os casos históricos, Brasil em 1964, Chile em 1973, Honduras em 2009, Brasil de 2016 a 2018, o resultado buscado é o mesmo: fazer com que o povo do país-alvo acredite que o problema é interno, que o inimigo é o vizinho que vota diferente, não a rede externa que financia a divisão. Enquanto os cidadãos brigam entre si, os recursos naturais continuam sendo extraídos, as bases militares continuam sendo instaladas e os paraísos fiscais continuam recebendo dinheiro que sai dos países empobrecidos. O lobby internacional. Israel na América Latina. Israel declarou publicamente que 2026 seria o ano da América Latina. Uma campanha sistemática para reverter o que o governo israelense chama de posições muito radicais na região. Os instrumentos são conhecidos: os Pivar e Pegasus, do grupo NSO, o lobby nos parlamentos e judiciários, o financiamento de desinformação e, como revelado no Honduras Gate, o financiamento de operações para libertar aliados presos e recolocá-los no poder. Segundo Breno Altman, fundador do Opera Mundi, sionismo não é judaísmo. Sionismo é um projeto político de expansão colonial que usa o Estado de Israel como instrumento. Criticar o sionismo não é antissemitismo, é análise política. E a análise mostra que Israel construiu na América Latina uma rede de influência que combina tecnologia de vigilância, treinamento de forças de segurança, financiamento de redes políticas e controle de infraestrutura de comunicações. Paulo Nogueira Batista Júnior acrescenta: você lembra que os americanos sempre chamavam alguns países de estados delinquentes? Hoje, o estado delinquente mais proeminente no mundo é Israel. É um estado delinquente que não obedece a regras internacionais, não atende a princípios humanitários, dá de ombros para o resto do mundo. Ele completa: o que inibe as reações dos países, inclusive do Brasil, é a força do lobby israelense dentro do país. São grupos influentes, endinheirados, capazes de mover pedras, de jogar pedras e atingir um governo que desagrade. No Brasil, esse lobby opera com acesso ao sistema judiciário, como demonstrou o inquérito policial aberto contra Breno Altman a pedido de uma entidade que representa interesses de um governo estrangeiro e financia grupos políticos que defendem agendas externas no Congresso Nacional. BlackRock e o capital financeiro global. A mecânica contábil do saque. O real desvalorizado torna o Brasil barato em dólar. Com poucos dólares compram-se muitos reais. Com muitos reais compram-se ações, títulos públicos, concessões de infraestrutura, terras e empresas estratégicas. Os lucros são remetidos ao exterior em dólar valorizado. A operação se fecha. Essa dupla alavanca, câmbio fraco mais bolsa barata, é um instrumento que torna o saque possível em escala. A BlackRock, maior gestora de ativos do mundo com mais de 10 trilhões de dólares sob gestão, é o instrumento mais sofisticado dessa operação, mas não o único. Qualquer fundo global com acesso ao mercado brasileiro pode fazer a mesma operação. Não requer conspiração. Requer apenas interesse e um banco central que não cumpra sua função. Como pontua Paulo Nogueira Batista Júnior, com Trump o véu do imperialismo caiu. Ele afirma o poder do império sem disfarces. Ao explicitar suas intenções imperiais, ele aumenta as resistências, leva os alvos a se organizarem. O capital offshore brasileiro. O sócio interno. O capital offshore brasileiro, estimado em 4 a 5 vezes o valor das próprias reservas do Banco Central, é o parceiro interno do saque. Trata-se de uma fração da elite brasileira que acumulou fortunas no exterior, aplicadas em paraísos fiscais e megafundos globais. Essa elite realiza seu lucro em dólar, e por isso tem interesse direto e estrutural em manter o real desvalorizado e os juros altos. Real fraco significa que seus ativos no exterior valem mais em reais a cada dia. Juros altos significam que parte dessa fortuna, aplicada em títulos da dívida pública brasileira, rende 10% reais ao ano, pagos pelo contribuinte. Não é coincidência. É lógica de negócios. Quem lucra em dólar não pode querer as mesmas políticas de quem lucra em reais. Os interesses são estruturalmente opostos, e tratar os dois como equivalentes, ou como o mercado de forma unificada, é o erro central da análise econômica convencional. O Banco Central, a engrenagem central e a obrigação que não cumpre.
É necessário estabelecer o que é obrigação constitucional e fiduciária de qualquer banco central soberano: gerir as reservas externas em favor do povo, comprar reservas com real valorizado, vender reservas com real desvalorizado, manter uma banda cambial, um câmbio neutro entre o mercado interno e o externo que evite a volatilidade extrema que corrói o poder de compra da população e o planejamento das empresas que produzem no Brasil. Nenhum país com reservas externas expressivas deixa o câmbio ao acaso. Nenhum. China, Japão, Coreia do Sul, Noruega, Suíça, todos intervêm ativamente. Isso não é ideologia. Não é política de esquerda nem de direita. É gestão básica, obrigação fiduciária, senso contábil elementar. O Banco Central do Brasil tem reservas externas de aproximadamente 350 bilhões de dólares, recursos do povo brasileiro. Em vez de usá-las para defender o real quando ele está fraco, o Banco Central permite que o câmbio escorregue, gerando inflação de custos que se espalha por toda a cadeia produtiva, e então sobe a Selic para combater a inflação que ele mesmo criou, transferindo renda dos contribuintes para os detentores de títulos da dívida. A assimetria que expõe o desvio de finalidade. A sala do LED documentou um padrão revelador na atuação do Banco Central. Quando o real se valoriza, o Banco Central intervém ativamente, vendendo dólares das reservas para conter a apreciação. Quando o real se desvaloriza, o Banco Central permanece omisso, deixando o câmbio escorregar livremente. Uma gestão fiduciária neutra interviria nos dois sentidos com igual vigor. A assimetria documentada, agir contra a valorização e omitir-se na desvalorização, só faz sentido se o objetivo não for proteger o real, mas mantê-lo fraco. Como afirma a sala do LED, a Selic extorsiva não combate a inflação de custos. Ela a alimenta, ao aumentar o custo financeiro de toda a cadeia produtiva. Quem paga é o povo, quem recebe é o capital financeiro. O resultado: mais de R$1 trilhão por ano em juros sobre a dívida pública, recursos que deveriam financiar saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento, transferidos para quem já detém capital acumulado em grande parte no exterior. Brasil versus China. O mesmo instrumento, resultados opostos. A comparação com a China é reveladora e destrói o argumento de que não há alternativa. Ambos os países utilizam o mesmo tripé macroeconômico: câmbio flutuante, metas de inflação e superávit primário. Os resultados são opostos porque a China opera o tripé em favor do povo e da economia nacional, enquanto o Brasil opera em favor do capital financeiro externo. A China não permite que fundos estrangeiros controlem setores estratégicos. Não paga 10% de juros reais ao ano. Não deixa sua moeda flutuar sem intervenção quando isso prejudica sua indústria. O Banco Popular da China intervém nos dois sentidos, comprando yuan quando ele cai, vendendo quando ele sobe demais, mantendo o câmbio dentro de uma banda que serve à produção. Não há especulação. As reservas externas chinesas são diversificadas em ouro, yuan e ativos produtivos, não concentradas em títulos americanos que financiam o próprio adversário geopolítico. O resultado é matematicamente oposto ao brasileiro: juros reais de 1 a 2% ao ano, câmbio estável, investimento em infraestrutura e tecnologia, e um banco central cujas reservas crescem em vez de serem drenadas pelo serviço da dívida. O tripé não é o problema. Quem opera o tripé e em favor de quem é o problema. O que dizem os que sabem? A análise que este texto apresenta não é marginal. É sustentada por alguns dos intelectuais e economistas mais credenciados do mundo. Pepe Escobar, jornalista do Asia Times, afirma: a América do Sul é o que sobrou para o Império. Com o fracasso no Oriente Médio, com a China dominando a Ásia e a Rússia resistindo na Europa, a América Latina voltou a ser o quintal estratégico prioritário dos Estados Unidos. Atílio Boron, professor da Universidade de Buenos Aires, pontua: o imperialismo não tem cor ideológica, tem interesses. E os interesses dos Estados Unidos na América Latina são os mesmos desde 1823. Acesso irrestrito a recursos, mercados e rotas estratégicas, e eliminação de qualquer governo que ameace esse acesso. Noam Chomsky, do MIT, analisa: a política externa americana saiu diretamente da máfia. O padrinho não tolera insubordinação. Se alguém se recusa a obedecer, é punido de forma suficientemente severa para que outros não ousem fazer o mesmo. Michael Woodson e Vijay Prashad escrevem: o imperialismo hoje não precisa mais de exércitos para dominar. Usa dívida, dólar, lawfare e desinformação. Quando esses instrumentos falham, usa golpes.
Quando os golpes falham, usa exércitos. O Honduras-Gate mostra os primeiros instrumentos em ação. Emir Sader, secretário executivo do Claxo, conclui: Lula, Petro e Sheinbaum representam povos que recusam ser tratados como colônias do século XXI. Não é ideologia, é dignidade nacional. E é exatamente isso que o imperialismo não tolera. O Brasil nessa arquitetura. O Brasil é o maior país da América Latina, a maior economia do sul global fora da China e da Índia, e o país com os maiores recursos naturais estratégicos do planeta. Um Brasil soberanista é, por definição, um obstáculo de primeira ordem para a manutenção da hegemonia imperial. Não é coincidência que o Brasil tenha sido alvo de um golpe em 1964, apoiado pelos Estados Unidos e documentado pela CIA. De um Laufare entre 2016 e 2018, que prendeu Lula e elegeu Bolsonaro. De uma tentativa de golpe em 2022, com conexões documentadas com redes internacionais da extrema-direita. O roteiro é o mesmo. Os atores mudam de nome, mas a lógica é idêntica. Quando um governo soberanista ameaça o circuito de extração, o sistema reage, com as ferramentas disponíveis no momento. Alerta Paulo Nogueira Batista Júnior. O risco para nós seria uma divisão do mundo em zonas de influência. Os americanos ganham dos russos e chineses carta branca aqui no hemisfério ocidental. O que seria isso? Carta branca para derrubar Cuba, carta branca para abalar o México, para abalar a Nicarágua, para abalar o Panamá, para abalar a Venezuela. E o Brasil não ficaria de fora. A solução soberanista. 5 medidas inegociáveis. O economista Luiz Carlos Bresser Pereira, professor emérito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, propõe o câmbio neutro, uma banda cambial dentro da qual o Banco Central intervém ativamente, vendendo reservas quando o real está fraco e comprando quando está forte. O objetivo não é fixar o câmbio, mas eliminar a volatilidade extrema que alimenta a inflação de custos e justifica a Selic extorsiva. As 5 medidas que derivam dessa lógica. Primeiro, câmbio neutro com banda cambial ativa. O Banco Central intervém comprando e vendendo reservas para manter o real dentro de uma faixa que equilibre competitividade externa e poder de compra interno. Obrigação constitucional. Gestão fiduciária básica. Segundo, juros reais de no máximo 2% ao ano. Com câmbio estabilizado, a inflação de custos desaparece. Sem inflação de custos, a justificativa para a Selic extorsiva desaparece. Com juros reais de 2%, o custo da dívida pública cai de 1 trilhão para menos de 200 bilhões por ano, liberando 800 bilhões anuais para saúde, educação, infraestrutura e desenvolvimento. Terceiro, Banco Central como gestor fiduciário do povo. Não de acionistas, não de fundos globais, não de detentores de títulos. Do povo brasileiro, que é o titular das reservas que o Banco Central administra. Quarto, rebalanceamento das reservas externas. Redução gradual da exposição a títulos americanos e diversificação em direção aos parceiros do BRICS, como yuan, ouro e ativos produtivos, reduzindo a vulnerabilidade a sanções e pressões geopolíticas. Quinto, capacidade de dissuasão soberana. Sem capacidade de dissuasão militar mínima, nenhuma política econômica soberana é sustentável. Um Brasil com recursos para investir, liberados pela redução dos juros, pode construir essa capacidade ao longo do tempo. O câmbio neutro não é uma proposta de esquerda nem de direita, é uma proposta de soberania. Beneficia o trabalhador que paga impostos, o empresário que produz no Brasil, o aposentado que vê seu poder aquisitivo corroído pela inflação, e até o capitalista que tem ativos no Brasil, porque um Brasil soberano e desenvolvido vale mais do que um Brasil à venda a preço de banana. Conclusão. Nomear corretamente é o primeiro ato de soberania. O cerco é real. As bases militares existem e estão documentadas. Os áudios do Honduras-Gate foram verificados forensicamente. Os megafundos globais estão comprando o Brasil com real desvalorizado. O capital offshore da elite brasileira acumula fortunas em paraísos fiscais enquanto o Banco Central paga 10% de juros reais ao ano com o dinheiro do contribuinte. E a assimetria cambial documentada pela Sala do LED mostra que isso não é acidente. É política. Mas o cerco pode ser rompido. Não com retórica. Com instrumentos técnicos precisos que outros países já utilizam e que o Brasil tem plenas condições de implementar. O enquadramento correto, soberania versus submissão, não esquerda versus direita, revela o agressor.
Identifica os interesses em jogo e permite que os cidadãos entendam o que está acontecendo com seu país. A polarização que nos divide não nasceu de nós. Foi plantada, financiada e cultivada por quem se beneficia da nossa divisão. Dar nome ao sistema não é tomar partido, é enxergar com clareza. E clareza, neste momento, é o que mais nos falta. E o que mais nos faz falta